Olá, bem-vindo ao curso sobre TDD. Eu sou Clóvis Fernandes e hoje iremos falar sobre refatoração. Quando refatorar? Usualmente a resposta seria sempre no TDD. Vamos mostrar em que condições isso realmente ocorre. Então, quando refatorar? Normalmente, quando eu recebo um código, quero incorporar um código legado, um código que já está pronto, feito por outras pessoas no meu sistema, é sempre bom refatorar, tá certo? Você vai encontrar sempre muitos problemas. Você vai encontrar problemas principalmente relacionados com acoplamento, né? Dependências muito grandes, acoplamento alto, e também problemas de coesão, né? Baixa coesão, quando o certo seria ter alta coesão. E outros problemas que a gente normalmente verifica quando está fazendo a refatoração, e iremos estudar ao longo deste curso. Eu lembro que uma vez fizemos um trabalho com código legado, dá muito trabalho fazer a refatoração num código grande, tá certo? Por isso que é importante, quando eu estou desenvolvendo o meu software, produzir um software com qualidade, para que, se alguém precisar usar, não sofrer tanto quanto nós sofremos. Nós temos muito trabalho, despendemos muito tempo para entender o software, só para entender o software, e depois para modificar, por causa dos problemas que esse software tinha. Então, o código legado é uma coisa que sempre vai precisar refatorar. De qualquer forma, durante o desenvolvimento, quer seja usando um projeto TDD ou não, mas principalmente TDD, obviamente, porque TDD, no ciclo do TDD, você tem uma fase que é a de refatoração, e nós vamos detalhar algumas coisas dentro dessa fase ainda. E após o desenvolvimento. Quer dizer, mesmo dentro do ciclo do TDD, então eu tenho o ciclo do TDD que a gente já mostrou em aulas passadas. Naquele momento em que eu concluo todos os testes, os casos de testes de uma dada responsabilidade, eu ia lá, marcava essa responsabilidade como dono e depois ia verificar se tinha mais responsabilidades. Nesse ponto, quando eu completo todos os casos testes de uma responsabilidade, né, tá certo? Esse poderia ser um ponto potencial de refatorar. Antes de eu introduzir um novo requisito, uma nova responsabilidade no nosso caso. Então, se o código eu não estava cuidando de refatorar de forma assídua, então, nessa hora, com certeza, eu devo dar uma limpeza, tornar aquele código mais fácil de compreender e provavelmente deixá-lo adequado para alguma mudança, se aquela responsabilidade nova assim o exigir. O que não se deve fazer nesse caso, quando eu estiver usando o chapéu da refatoração, chapéu azul, é não adicionar nenhuma característica ou responsabilidade nova. Isso não faz parte da refatoração, tá certo? Isso faz parte das outras fases do ciclo do TDD, do chapéu vermelho e do chapéu verde. Também não se adiciona teste, tá certo? Se eu tiver que perceber que algum teste precisa ser feito, eu vou introduzir naquela lista de casos de teste, para ser feito depois, tá certo? Não durante a refatoração. Eu posso até, ao fazer a refatoração, entender um pouquinho melhor e descobrir que está faltando alguma coisa para testar. Mas aí eu coloco lá naquela lista. Se for referente àquela responsabilidade, se for referente a alguma responsabilidade anterior, quando terminar os casos testes desta responsabilidade, eu retomo aquela responsabilidade anterior para fazer o tratamento daquele caso teste que eu acabei de descobrir. Então, basicamente, o que é que diferencia as atividades das fases do chapéu verde das atividades da fase do chapéu azul, da refatoração? As duas têm algo igual, que elas transformam o código anterior, de alguma forma, tá certo?
Mas o que é que diferencia? Vamos ver isso nessa próxima transparência. No caso do chapéu verde, na hora que eu tenho que tornar um caso de teste que falhou, que eu fiz de propósito falhar na fase anterior, eu tenho que fazê-la funcionar. Para isso, eu vou transformar, eu vou adicionar código de produção, tá certo? Para fazer esse teste funcionar. É isso que eu vou fazer, tá certo? Mas o resultado disso é que eu estou mudando a bateria de teste. Eu estou agora com um novo teste bem sucedido. Eventualmente, algum teste da bateria do passado pode vir a não funcionar mais, eu ter que remover, ou seja, eu posso ter que remover esse teste. Por exemplo, quando a gente falou sobre aquele sisteminha de contador de strings, de caractere dentro de um string. Quando a gente queria fazer para 2 strings, não dava para fazer, porque o que eu tinha planejado era sempre um caractere. Suponha que agora eu tenho uma nova responsabilidade, que é agora que eu posso fazer a contagem de 2 caracteres seguidos. Então, quando da anterior o código de teste apontava um erro, quando eu usava essa rotina para procurar 2, agora faz parte, eu tenho que retirar aqueles casos de teste que apontavam erro, porque isso não faz mais sentido, porque a nova responsabilidade que está funcionando agora aceita fazer a ocorrência, procura a ocorrência de caracteres, de um caractere e de 2 caracteres, está certo? Então, eu tenho que mudar. Já no caso da refatoração, eu transformo o código de produção, mas a diferença da fase anterior, quando eu uso o chapéu verde, é que eu vou manter o comportamento observado prévio do software, ou seja, a bateria de testes continua a mesma antes de eu fazer a refatoração e depois da refatoração. Na verdade, ela é o meu salvo-conduto. Ela vai me ajudar a garantir que eu faço as transformações, as refatorações, mudando, reestruturando o meu código de produção para ele ficar um código melhor, de maneira segura, porque se eu testar, eu sempre tenho que testar, vou fazendo passo a passo as refatorações e vou testando. Se em dado momento a bateria falhar, de testes falhar, significa que eu dei um passo em falso. A primeira atitude que é retornar ao código que estava funcionando, tá certo? E aí vou estudar o que foi que eu posso melhorar na minha refatoração, para que o próximo passo seja também bem sucedido e assim por diante, fazendo para todos as refatorações que eu estiver fazendo. A outra pergunta que surge é como eu sei que eu tenho que refatorar, tá certo? Como a gente diz, muitas vezes eu passo nesse ciclo do TDD e não refatoro nada. Na verdade, eu não sou obrigado a refatorar, tá certo? Mas eu tenho que seguir algumas diretrizes, tá certo? Uma delas é aquela que eu falei de quando eu adiciono uma nova responsabilidade, ou seja, eu testei a responsabilidade anterior completamente, então, antes de iniciar a seguinte, eu faço uma refatoração. Se eu achar que realmente o código já está bem estruturado, eu posso também não fazer, não há uma obrigação nesse sentido. É mais um sentido, uma diretriz que você deve observar, tá certo? O outro caso, que seria também provável de que eu vou ficar sabendo que eu tenho que refatorar, é quando alguém da equipe descobre algum bug e ao remover esse bug, né, esse erro que estava no programa, tá certo? É de bom tom fazer a refatoração, porque a técnica de programar continua sendo a mesma do TDD. Eu vou pôr código ali que vai fazer funcionar, e ao fazer isso, pode ser que eu não siga todas as boas práticas de programação. Nessa hora, eu passo. Novamente, se por um acaso era um bug simples e não produziu nada de muito estranho no código, o código continua ainda bem estruturado, eu não vou precisar fazer essa refatoração. Outra coisa que a gente segue é o que o Fowler, num livro de refatoração dele, que ele
junto com outros, escreveu para a linguagem Ruby, mas que o que ele fala serve para qualquer linguagem, na verdade. Em 2009, que ele falou isso, é o que ele chama de a regra de 3, tá certo? A regra de 3, ela se aplica na hora que eu estou com o chapéu verde, tá certo? Por isso que vocês estão vendo ali, que eu estou mostrando um chapéuzinho verde. A primeira vez que eu escrevo um código, eu vou lá e faço, para satisfazer um teste que estava falhando, tá certo? Isso é a regra. A segunda vez que aparece algo similar a esse anterior, no passo seguinte ou em algum passo mais para frente, não importa, mas é similar, tá certo? Talvez eu fique meio... O que vai acontecer? Provavelmente vai haver uma duplicação de código, eu vou ser redundante. Então eu posso até fazer uma careta, ficar meio chateado que estou deixando a duplicação, mas faço assim mesmo, duplico o código assim mesmo. A terceira vez que aparece algo semelhante que vai triplicar o código, né, tá certo? Nessa hora, agora, eu já não fico tão chateado, porque eu simplesmente triplico e sei que quando eu mudar o chapéu do verde para o azul, a primeira coisa que eu vou fazer é refatorar, tá certo? Ou seja, a regra de 3 está me dizendo isso. Ele deu o nome de regra, que seria uma coisa que você deve seguir sempre, mas toda regra tem exceção, então essa também tem exceção, né? É o caso de que pode ser que quando eu estou seguindo meus casos testes, eu estou escolhendo alguns em que eu já sei que vai haver duplicação, então eu já sei como é que aquilo vai ser feito, então eu já posso ir logo após ele fazendo a refatoração e já deixo pronto para os próximos. Também isso pode acontecer, vai depender da sua experiência em fazer esse tratamento e observar isso com bastante cuidado e ver que é possível fazer sem problemas, tá certo? Senão, vá no seguro, segue direitinho a regra de 3 e depois refatora de uma vez, tá certo? Então, quando refatorar, então? Obviamente, nós mostramos que eu posso refatorar logo... Eu posso não refatorar, na verdade, tá certo? Eu não sou obrigado a refatorar. O ideal é sempre fazer refatorações constantes. Mas, em um dado momento ou outro, eu posso não refatorar. Mas, quando eu vou introduzir uma nova responsabilidade, uma nova funcionalidade, com certeza isso é um bom ponto para eu refatorar. Quando eu for fazer uma revisão para eliminar um bug, também, tá certo? E usando a regra de 3. Ou seja, basicamente sempre, sempre que possível, porque eu faço pequenas refatorações, vou fazendo isso, em vez de fazer grandes refatorações. Grandes refatorações dão trabalho, pequenas refatorações dão menos trabalho. Fazendo com cuidado, porque eu vou estar sempre lastreado pela bateria de testes, eu não vou ter grandes problemas. Com isso, pessoal, quando refatorar, ficou respondido, sempre dentro do TDD. Obrigado.